desenvolvimento do território mexicano e com a chegada dos poloneses europeus no século XIV, a sociedade mexicana foi perseguida e a sua cultura foi praticamente acabada. Esse povo começou a morrer por conta de doenças e por conta de guerra. A sua agricultura se desenvolveu nas planícies com atividades paralelas à mineração, que trazendo alimentos e utensílios para o território, tornando próspero. O território da colônia mexicana, mesmo apresentando um grande nível de comércio, tem um grande nível de comércio comparado à colônia americana, mas ela tem um grande nível de desigualdade repelida pela sua forma de colonização, que foi colonização de exploração. Teve o desenvolvimento dos latifúndios e também teve a expulsão dos indígenas, o aumento da encomenda e os proprietários rurais eles estavam se aproveitando dos trabalhadores e eles não pagavam um salário. Assim como em quase toda a América, a independência mexicana em 1981 foi elitista e visava a manutenção de seus privilégios. Após a independência, o México ficou fragilizado econômica e politicamente, o que contribuiu para que o país perdesse alguns territórios. O exemplo deles foi o Texas, que foi cedido para os Estados Unidos em 1845. O território mexicano faz fronteira com a Guatemala, Belize e Estados Unidos. Nele, há uma grande instabilidade tectônica, gerando vários terremotos. Nele, há áreas de planície litorânea, assim como áreas de elevadas altitudes que são formadas pelas cadeias montanhosas. Nos anos de 1960, surgiu um modelo industrial no México denominado de maquiladoras, que ficou mais precisamente no norte do país. Apesar de existirem desde 1965, eles só ganharam destaque e se multiplicaram a partir da década de 1990, da criação do extinto, e hoje já são milhares e se multiplicaram. As empresas maquiladoras são aquelas que realizam manufatura, parcial, encaixe e empacotamento de um bem que seja de fábrica, ou seja, as fábricas elas são de encaixes, manufaturas e são fabricantes originais e são destinados a transporte. A instalação da indústria maquiladora de exportação na fronteira entre os Estados Unidos e o México se deu a partir de um acordo pactuado no início do governo mexicano e estadunidense. Em maio de 1965, estabeleceu-se a política de fomento da indústria maquiladora de exportação, em coordenação à zona da fronteira norte entre os Estados Unidos e o México. O principal objetivo do México era reter toda a força de trabalho que migrava para os Estados Unidos em busca de melhor qualidade de vida e oportunidade de emprego. Vamos falar do Acordo NAFTA. O Acordo NAFTA estabeleceu também o livre comércio entre a América anglo-saxônica, que é os Estados Unidos, e o Canadá. O México ele só entrou nesse acordo em 1993, mas ele só começou a funcionar em 1994, que foi quando ele entrou em trabalho oficialmente. A migração. O governo dos Estados Unidos criou uma barreira, muros, para impedir a entrada dos mexicanos no país, que em busca de melhorar a qualidade de vida, migram para os Estados Unidos. Durante a campanha eleitoral, o ex-presidente Donald Trump prometeu construir um muro entre a fronteira dos Estados Unidos e do México, que pouco evoluiu nos anos e no ano de 2017 a 2020, tempo de governo dele. No entanto, a estrada do México no bloco econômico intensificou a dependência econômica do país. Há vários tipos de comida mexicana. Nas típicas de lá são os tacos, que é bem popular. Também não podemos falar sobre a comida mexicana sem citar o guacamole e as tortilhas, que são tipos de panquecas. Também temos a quesadilha, o pozolole, o chile e o bolo de chocolate com pimenta. Também é muito popular por lá.
O México é um país localizado na América do Norte e possui uma rica história e uma grande cultura. Nesse grupo nós iremos falar dos aspectos sociais do México. O primeiro aspecto social é a diversidade étnica. O México é formado por diversas etnias, dentre eles mestiços, indígenas, afro-mexicanos e imigrantes. Isso ter várias etnias contribui para a diversidade cultural do país, mas algumas dessas etnias ainda sofrem muito preconceito. Eu vou falar sobre a desigualdade socioeconômica. O México apresenta dificuldades quando o assunto é a desigualdade socioeconômica. Embora seja a 11ª maior economia do mundo, muitos mexicanos vivem na pobreza ou em situações precárias. A desigualdade de renda e a falta de acessos básicos, e a falta de serviços básicos, como acesso à saúde e educação de qualidade, são problemas sociais importantes no país. O terceiro aspecto social é a família e a comunidade. A família ela é um tema central na sociedade mexicana. Os laços familiares das famílias mexicanas geralmente são muito fortes e os membros da família costumam se apoiar mutuamente. Lembrando que os laços comunitários eles também são valorizados, com festivais, celebrações religiosas e eventos sociais, que é muito importante para a vida social das pessoas. O quarto é o machismo e o papel das mulheres. Embora a situação das mulheres tenha melhorado muito ao longo do tempo no México, persistem ainda desafios em relação à igualdade do gênero. O machismo ainda é muito comum em certas sociedades econômicas do México. O quinto aspecto é a religião. A maioria das famílias mexicanas são católicas, mas também prevalece algumas crenças indígenas e protestantismo. Uma coisa importante que é bom destacar no México, que eles acreditam, é como eles enxergam a morte. Eles enxergam a morte como algo feliz. Então, por exemplo, quando um parente morre, em vez de eles ficarem tristes e tal, eles na verdade comemoram, porque meio que sair dessa vida e sair para outra muito melhor. O sexto aspecto social é a migração. O México é um país de origem, trânsito e destino para muitos migrantes. A migração interna e externa tem uma importância significativa para a sociedade mexicana. Muitos mexicanos emigram para os Estados Unidos para ter melhores condições, mas também o México recebe muitos imigrantes de outras partes do mundo. Lembrando que o México, esses são apenas alguns dos aspectos sociais do México, pois o México é um país muito complexo e muito facetado. Nosso grupo vai explicar sobre metropolização e urbanização no México. Eu vou falar sobre a urbanização. A urbanização conta com 81% da população do México vivendo em cidades. No México, a cidade do México é a capital do México. E na cidade do México, ela foi formada por dois municípios ou mais, era um aglomerado urbano. E esse aglomerado urbano, chamado Cidade do México, ela tem por volta de 21 a 22 milhões de habitantes. Eu vou falar alguns pontos extras. Pontos extras como a Cidade do México é a 4ª maior cidade. Lá os números são superlativos, que no caso há 9 milhões de veículos e as avenidas chegam a ter 30 quilômetros. Outro ponto a falar dela é que, como todas as grandes capitais do mundo, o México é a junção de pequenas cidades. Oi, bom dia. Hoje eu e meu grupo, que são Tiffany, Sara, Guilherme e Danilo, vamos apresentar o nosso trabalho sobre a economia do México. A economia e o PIB do México. O PIB do México atualmente ele atingiu 8.494 euros por habitante, ou 1,76 trilhões de dólares, quando falamos no total do país todo. Um dos setores que mais abrange, que é mais empregado lá no setor terciário, com atividades do comércio e de servidores. O desenvolvimento econômico é o processo de acumulação de capital e a incorporação do processo técnico. O turismo atrai muitos turistas dentre os países latino-americanos,
latino-americanos, com o fluxo girando em 4 milhões ao ano. Geralmente os turistas são de origem norte-americana. Agropecuária no México, as culturas mais desenvolvidas ao longo do território mexicano e as produções que mais se destacam são milho, que é o principal produto deles, algodão, café e feijão. E na pecuária, o país conta com um rebanho de mais de 30 milhões de cabeças. Os problemas agrícolas no México. As questões agrícolas no México, elas abrangem os mesmos problemas que tem no campo brasileiro, como concentração de terras e os conflitos no campo que acontecem mais nas fronteiras agrícolas. E agora eu vou explicar para vocês sobre a balança comercial do México. Em 2021, as exportações de bens, os serviços, as importações, tudo levou a uma balança comercial com um déficit de 22 milhões, além da pecuária e da pesca, que foram atitudes importantes na indústria alimentícia. Indústria e extrativismo no México. Extrativismo do México. O México está entre os países que mais desenvolvem e acham minérios como ferro, mercúrio, fluorita e zinco. E agora, para finalizar, eu vou explicar para vocês sobre o Bloco Econômico do México. O Bloco Econômico do México é o NAFTA. O NAFTA, ele é um acordo de livre comércio, onde ele é um acordo de livre comércio das Américas. Isso, onde ele é efetuado nos Estados Unidos, no Canadá e, obviamente, no México. No caso da América do Norte, tá bom? Senão seria a ALCA, se fosse das Américas, que nunca saiu do papel. Agora sim, palmas, pessoal.